Claro que ouvir proposta nesse período eleitoral é fundamental, mas tem candidato que não quer ir para o debate. Vitor Brown em áudio e vídeo. Oi, Vitor, bom dia. Oi, Thiago, bom dia para você, para todos que acompanham o Jornal da Manhã. Pois é, o deputado Jair Bolsonaro confirmou que não vai participar de mais nenhum debate entre os candidatos à presidência. Essa informação foi confirmada por ele, dada ontem pelo presidente do partido dele, o PSL, o advogado Gustavo Bebiano, que é o presidente do partido. A alegação da campanha de Bolsonaro é que a participação é uma farsa, que os debates não servem para nada, que as propostas são mal apresentadas, que não há tempo para que sejam detalhadas e que é preciso ser mágico para conseguir mostrar ao eleitor em 45 segundos, em 1 minuto, aquelas propostas que são defendidas. Por isso, Bolsonaro alega e confirma que não vai mais participar de nenhum dos debates entre os candidatos à presidência. Ele também negou que essa decisão tenha relação com o confronto entre ele e Marina Silva no debate da semana passada, no debate da Rede TV, e por isso ele diz que não há nenhuma ligação entre esse episódio com a Marina Silva e a decisão dele, mas na semana passada houve um confronto direto entre eles e o Bolsonaro disse que a Marina estava com medinho, que estava tremendo toda, e ele participou além do debate da Rede TV, do debate que também foi realizado na semana anterior, na Bandeirantes, e agora diz que não vai mais a nenhum desses debates. Tá certo, Vitor, você volta já, professor Vila, e a estratégia do candidato? Aí é que a estratégia do candidato Bolsonaro parece, pelo que nós estamos vendo, né, é que ele não participará mais de nenhum debate pela fragilidade das suas ideias, e a dificuldade de expor o seu programa, que ele desconhece, inclusive. Até quando foi perguntado no último debate sobre uma passagem do seu programa registrado na Justiça Eleitoral, que é obrigado pela lei, ele desconhecia, ele não soube responder à questão, porque foi lembrado até por um dos perguntadores, outro adversário dele, evidentemente, um outro presidenciável, se ele tinha lido efetivamente ou só assinado sem ler o programa tal. E tudo indica que, infelizmente, é desagradável dizer isso, mas ele assinou sem ler e desconhece o seu próprio programa tal. E vive de expressões, de vagas, que pegam um pouco esse clamor popular, que as pessoas realmente estão insatisfeitas, estão irritadas com o país, com a elite política, com a corrupção, com o desemprego, com a insegurança, com a falta de educação, saúde, com todos os problemas que a gente sabe que o brasileiro é obrigado a conviver e não encontra a solução a médio prazo, sequer a médio prazo dessas questões. Então o candidato mostrou essa fragilidade, que evidentemente não é só dele, mas é de outros candidatos também a presidente da República. Como ele resolveu essa questão? Não é fazendo aquilo que eu acho que todo mundo tem de fazer, né? Que é estudar, conhecer o país, não só fazer visitas turísticas tal, mas é aprofundar os estudos, ler os principais autores que trabalham sobre o país e ter mostrado isso ao longo da vida pública. Ele teve 30 anos para isso. 30 anos, 3 décadas, desde 1988, 2 anos como vereador e os outros 28 anos como deputado federal. Portanto, você tem tempo para conhecer o Brasil. Até o contato com as outras bancadas possibilita você ter um contato com o Brasil, um conhecimento do Brasil. E ele não tem. E isso fica claro não somente em entrevistas. E nós tivemos a testemunha, tivemos isso aqui 2 vezes na Jovem Pan, uma em maio do ano passado, outra em maio desse ano, em que ele mostrou pouco conhecimento do Brasil e dificuldade até de trabalhar com o embate. Ser presidente da República é trabalhar com atenção permanente, é 24 horas de tensão. Se você não quer ter tensão, você não vai ser candidato para essa República. Faça qualquer outra coisa da vida. Cuida da sua família, cuida dos seus negócios e evita ser presidente da República. É a convivência com a tensão. E aí você tem de debater e enfrentar ou a questão da política interna ou questões de política externa tal. Então isso é fundamental, trabalhar com o embate. Isso faz parte da democracia. Quando você não tem o outro, é numa ditadura. Aí você fala o que você quiser, com conteúdo ou sem conteúdo, né? E não encontra o adversário para poder responder a você. Numa democracia, e nós com muitas falhas vivemos uma democracia, e principalmente num debate eleitoral, como um debate de presidenciável, você tem o outro. E aí isso pode revelar suas próprias fragilidades. Então o deputado quer esconder a fragilidade se recusando, e disse ele, em todos os jornais, nos meios de comunicação, disse ontem que não participará de mais nenhum debate. Nenhum debate. Ou seja, e por quê? Quando você faz essa recusa, é porque você sabe que você é frágil, você não tem o que apresentar. E você está principalmente enganando os seus possíveis eleitores. Né? Possíveis eleitores, significa quem disse que vai votar agora, no dia 7 de outubro vai votar mesmo. Então os possíveis eleitores vão votar em alguém que é uma fraude, é um falastrão.
que foge. É o Jair Bolsonaro, vírgula, o fujão, ponto. Essa que é a questão. Agora, não é só ele que é fujão, e aí é que é pior. Outros candidatos que estão bem situados nas pesquisas de intenção de voto estão fugindo também. E ao fugir do embate, esses candidatos, tal qual o Bolsonaro, viram uma quadrilha de fujões e que estão desrespeitando não os órgãos de comunicação, A, B, C, D, rádio, TV, jornais, etc. Nada disso. Está desrespeitando a você, eleitor, porque está dizendo que você não vale nada. Você não vale absolutamente nada. Ele tem o programa, vai um programa que desconhece, ele ou ela, candidato, não importa, e não está nem aí com você. Agora, a bola não está com quem propõe fazer um debate e organizar um debate. A bola está com você, que é o eleitor ou eleitora, de aceitar candidatos, né? Como, por exemplo, eu citei, mas não só, para ser absolutamente correto, eu citei o caso do Jair Bolsonaro, por quê? Porque fora do cenário do Lula, e Lula não será candidato, nesses cenários apresentados até agora aqui, ele lidera as pesquisas de intenção de voto, de intenção, simplesmente a pesquisa de intenção. A questão que você coloca então sobre ele é que ele está fugindo, e os outros fugiram também, desrespeita você. Como que você pode votar num candidato que você desconhece as ideias? Como você pode votar num candidato que sequer consegue dialogar com adversários? Como você pode votar num candidato que não consegue responder uma pergunta de um entrevistador? Aí que é a questão. Você não pode ser tão irresponsável no seu voto, para todos, eu estou dizendo isso, para todos os candidatos, de votar por causa de alguma expressão vaga, né? Você não está simplesmente aí para carregar os seus candidatos, né? Nós temos de ter responsabilidade cívica com o nosso país. Essa que é a grande questão. Então, quando um candidato diz, olha, debate, eu anotei, debate não serve para nada, está totalmente errado. No mundo inteiro, desde o famoso debate em 1960, Nixon-Kennedy, né, que passou pela televisão, desde a partir de então, 1960, viu-se que o debate é fundamental, porque mostra quem são os candidatos, né? Isso é essencial. Mostra o seu conteúdo, conhecimento do país, conhecimento do mundo, mostra também o seu programa político e testa se ele tem condições de viver sob tensão. É a mesma coisa numa grande empresa, né? Numa empresa, não precisa ser grande, pequena, média, não importa. Você, quando conversa com um funcionário que você está sendo entrevistado, depende de qual lado do balcão você vai estar, você tem de mostrar para o seu patrão, futuro patrão, quem você é e como que você vai conviver nessas situações. E o patrão vai tentar entender também como é que você vai ser se você for contratado. Então a questão que se coloca, portanto, é de respeito à cidadania. Eu espero, torço para que os candidatos, em especial Jair Bolsonaro, voltem atrás em relação a isso. Não é ruim voltar atrás. Muitas vezes você comete erros. Reconhecer o erro e buscar o acerto, isso é bom para todo mundo, até nas relações cotidianas, muito mais para quem quer ser presidente da República. Então, que resolva participar dos debates. Em especial aquele que no momento, olha a soberba, hein? Toma cuidado com a soberba. No momento, lidera as pesquisas de intenções de voto. Não significa que vai liderar o dia 7 de outubro e muito menos que chegará ao segundo turno. Então, vamos esperar que isso mude. Agora, isso é um absoluto desrespeito à cidadania. Isso nunca ocorreu. Essa eleição está sendo surpreendente. Está ocorrendo coisas que nunca ocorreu. Então eu espero que o bom senso predomine e que os candidatos, em especial o que lidera as pesquisas de intenção de voto, vote atrás e participe dos debates, que é essencial mais do que para ele. Ele tem de pensar o seguinte: para quem vai votar nele e não ter medo, porque um candidato que tem medo é fujão. E lugar de fujão não é para ser candidato a presidente da República. Fujão, né? Gente que tem medo, que é covarde, não é para ser candidato a presidente da República. Pode fazer qualquer coisa na vida. Agora, covarde não pode sentar no Palácio do Planalto. Nós já tivemos muitos covardes, muitos traidores da pátria. Não vamos fazer com que agora os eleitores brasileiros vão eleger um covarde e um fujão. Então, tem de vir sim, debater, pôr a cara para bater, defender as suas ideias, ser duro, atacar os adversários. Assim que tem de ser. Lugar de fujão não é no Palácio do Planalto. Eduardo. Eu acho que é uma cadeira que exige muito da pessoa que senta nela, a cadeira de presidente da República, e como o Vila muito bem falou, os debates são um teste. E um teste que vai aumentando o nível de dificuldade à medida que o jogo vai esquentando. E o candidato sair no nível 1, ou os candidatos saírem no nível 1 do jogo, é algo que preocupa muito, porque a presidência não é o nível 3, é o nível 100. Ou seja, alguém que não está preparado para ir para o nível 2, imagine como é que vai se portar no nível 100.
E a hora que as boas perguntas começam a ser elaboradas e feitas, onde as pessoas e os outros candidatos começam a se conhecer e começam a se testar cada vez mais. Uma coisa que eu tenho visto na reportagem que antecedeu essa questão aí do debate, vários assessores, vários candidatos falando a questão dos empregos, é o que me preocupa muito. Os candidatos estão prometendo 6 milhões, 4 milhões, 10 milhões de emprego, e eu queria saber como é que eles vão gerar isso. Ontem foi anunciado o CAGED, que é o número de geração de empregos, foi o melhor número desde 2012, e esse número, claro, estava represado, porque no mês anterior ninguém contratou, porque você teve Copa e crise dos caminhoneiros, mas mesmo represado, ele vem em 47 mil empregos. Vamos lá, 47 mil empregos no mês onde estava represado, Denise. Você vai me ajudar? Porque esse negócio é só matemática, né? Matemática e um pouco de física, porque existe uma inércia nesse negócio. Eu lembro quando eu estudei engenharia, eu sou engenheiro, postulado de inércia até hoje. É a tendência de um corpo manter o seu estado de repouso ou movimento retilíneo uniforme se a resultante das forças que atuam sobre ele é nula, né? Esse é o postulado de física, né? Esse era postulado de física, era bom de física. Então, assim, a gente tem uma inércia. O país está parado e sair desse repouso é muito difícil. E no mês, que é um mês que tem tudo represado, a gente gera 47 mil empregos. Você multiplica esses 47 por 12, você vai ter aí em torno de 500 mil. Se você tem 2 anos, você consegue gerar 1 milhão de empregos. Como é que os caras vão conseguir gerar 4 milhões, 6 milhões? Eles têm que saber responder isso. Você concorda comigo, Denise? Concordo, claro. Primeiro tem que garantir um crescimento muito mais acelerado do que está sendo esperado para o ano que vem. E quando você fala em 47 mil, é um valor, variação mínima, com 13 milhões de desempregados, 27 milhões de subutilizados. Perfeito. Então o mercado de trabalho está numa situação muito mais grave. Você não vai comemorar com o melhor dado em vários anos, porque a base de comparação é horrível. Então esse aqui é o grande problema. Nós temos abertas aí desde o começo deste ano 47 mil vagas no mês e 448 mil o total saldo que nós temos. Isso é nada diante da necessidade do mercado de trabalho. Então é isso. Você não vai tirar da cartola esses empregos que eles estão falando. Tem que ter uma postura realista. Você tem que reorganizar a economia, estimular investimento tem o tempo de maturação, estimular sim o setor da construção, infraestrutura que a gente tem uma precariedade enorme. Tudo isso gera atividade e a necessidade de contratação. Agora, acima de tudo, vai ser necessário ter confiança que isso vai acontecer. Aí o empresário começa a contratar.